experiências que falam. São algumas coisas que aconteceram no começo do ministério, há 9 anos atrás, e eu achei que deveria estar escrevendo essas experiências. Escrevi num caderno, e algum tempo depois elas vieram inclusive somar a essa apostila de estudo. E uma dessas diz assim, no começo: em virtude de crer que Deus opera com certos padrões, resolvi deixar mais alguns relatos, sobre os quais sei que posso apostar a própria vida, para que sirvam de lição e escape para aqueles que destas narrativas tomarem conhecimento. Mais uma vez, resumidamente, quero apenas dizer que estou fazendo a minha parte. Ou seja, eu creio que Deus opera de uma maneira, como a Bíblia diz, né? Transcendental. Ou seja, não tem limite para a operação de Deus. Não tem limite. O que Deus pode fazer? Qualquer coisa. Mesmo aquilo que a nossa mente acha que não é possível, Ele pode fazer. Ah, ressuscitar Adão? Deus não pode. Pode, acredite que pode. Ou não pode? Vai ou não vai ressuscitar Adão? Vai, mas qual a mente humana poderia conceber uma ideia desse tipo? Né? Não, Deus ressuscitou Lázaro, tinha 4 dias, mas Adão, não deve existir nem mais os ossos. Diante dos olhos de Deus existe. Então, isso é que eu creio. Mas eu creio, pelo menos dentro das minhas experiências, eu tenho acompanhado algumas coisas que eu poderia chamar de padrões de operação de Deus. Não que Deus, no seu transcendentalismo, esteja limitado a padrões. E é isso que nós cremos. Nós não somente cremos no Deus da Bíblia. Nós cremos no Deus que é superior à própria Bíblia. Por quê? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma revelação de Deus. Então a Bíblia não limita a Deus, porque se foi Deus quem a revelou, Ele é maior que ela. Ele está muito acima dela. Então a Bíblia não limita a Deus. O nosso lema aqui é que servimos um Deus que vai além da Escritura. É isso que cremos, é isso que eu creio. Mas, de uma maneira básica, nós vemos Deus em certas coisas operando dentro de um certo padrão. Pelo menos é o que eu identifico. Então eu anotei essas experiências, por quê? Porque elas podem ser, dentro da minha cabeça quando eu anotei, elas podem ser experiências comuns a muitas pessoas, a muitas situações. Então eu achei por bem anotar e deixar aí registrado antes que fugissem da minha memória. Por exemplo, diz aqui, eu uso uma referência bíblica que eu acredito que haja base, né? Eclesiastes 3, do 1 ao 8. A pessoa vai ver, vai examinar o contexto. Diz assim: certa vez, para um jovem que estava congregando conosco e que gostava de oportunidade em outras igrejas, foi-lhe dirigida a seguinte palavra: que o mesmo havia perdido 3 pratos, os quais não retornariam e que lhe faria falta no futuro. Os 3 pratos representam 3 mensagens que o mesmo deixou de ouvir por estar pregando em outras igrejas. Aí eu coloco aí, hoje, maio de 2004, o mesmo encontra-se enrolado e desviado dos objetivos divinos. Aí eu digo, cuidado, somos comparados a árvores e só podemos dar o fruto na estação própria. Então, essa experiência, por quê? Ela serve muito, meu irmão, para todo dia. Porque as pessoas, normalmente, elas querem viver de destaque, oportunidades, apresentação. E quando as pessoas chegam aqui nesse ministério assim, lá o pastor não dá oportunidade. Isso mesmo, não damos oportunidade. Ensinamos a alcançar um ministério. Essa é a filosofia. Não adianta você viver de oportunidadezinha, pegar o microfone e vir aqui na frente, meia dúzia de palavras, falou 5 minutos, e o seu ministério, cadê ele? Eu não vivi de oportunidade, eu não soube nunca o que era oportunidade na minha vida.
Isso que eles chamam de oportunidade. Oportunidade é o que Deus te dá em trabalhar contigo, em tratar com você. Isso que é oportunidade. Né? Se você alcançar, Ele tem separado para você um ministério. Por acaso, quando Jesus estava pregando, Ele disse: Pedro, agora você está com a palavra. Vai, Pedro. Tiago, agora é sua vez. Vai, ô João, agora é contigo. Tinha oportunidade para os discípulos? Não, mas quando Jesus começa a colocar eles, dali logo adiante, eles já vão deslanchar para o ministério deles e vão alcançar os projetos de Deus. Tudo tem o seu tempo. Então, o que acontecia com esse jovem que tinha aqui no ministério? Às vezes eu estava pregando, e quando eu estava pregando, parece que eu via o jovem sentado dentro da congregação, mas ele não estava ali. E sempre isso. Às vezes mensagens tremendas, mensagens falando de sentimentos, mensagens falando de potenciais de decisão, coisas maravilhosas, impactantes, e parece que eu via aquele jovem dentro da igreja, mas ele não estava lá. Até que um dia Deus revelou que ele havia perdido 3 pratos, e esses 3 pratos representavam 3 pregações que ele deixou de ouvir e que fariam falta na vida dele. Ou seja, se Deus tem um propósito contigo, naquele dia em que você esteja sentadinho naquele lugar e você não foi, perdeu. Deus é que sabe. Se você não pôde ir, Ele tem um caminho para te fazer chegar àquilo. Ele entende a sua vida, claro. Agora, se Ele achou que você tinha que estar ali sentadinho ou de pé, ou seja lá como for, e você não compareceu, já era, meu irmão. Você começa aí a minar o seu ministério. E o resultado é que hoje este jovem está desviado. Inclusive eu comento de vez em quando a respeito dele com alguns irmãos. E isso já tem tanto tempo, eu comento. Hoje ele está desviado. De vez em quando passa aí, desviado. Completamente desviado. Totalmente fora dos propósitos. Vou te dizer uma coisa a respeito desse jovem. Ele nunca mais na vida dele vai alcançar um ministério. Eu estou dizendo isso. Ele nunca mais na vida dele ele vai alcançar o ministério. Ele se afastou a tal ponto que ele pode até caminhar por dentro das igrejas, mas o que ele já perdeu, nunca mais vai ser gerado na vida dele um ministério. Não é mais possível. Você entende? Ah, eu quero construir um prédio de 5 andares. Você vai começar construindo ele aonde? Do chão? Não. Você começa a construir ele de onde? De debaixo do chão. Não é assim que funciona uma construção? Poxa, que construção bonita. Olha lá o prédio do Correio. Tem, não sei, 30 andares, sei lá quantos andares tem aquilo, 15, 16. Montão de andares. Você está vendo por cima, mas a construção começou lá onde você não está vendo. Assim é o ministério. Muita gente olha para um ministério, olha para um homem atrás de um púlpito e acha que aquele homem, se é realmente que ele tenha um ministério, que a coisa foi gerada ali, está ali o cara, atrás do púlpito. Mas a base que o sustenta naquele púlpito, ninguém viu. E essa base muitas vezes são as pregações, é a unção que é derramada todo dia em cada culto, é uma palavrinha, é uma experiência que ele ouve, é um testemunho que ele ouve, é até uma música que ele ouve. O Espírito Santo trabalha dentro de um complexo para mexer na estrutura física, psíquica e espiritual do ser humano, até que chegue o ponto que ele possa atingir um ministério. Então este jovem que se deu esse fato, ele chegava aqui nos outros dias e dizia assim: poxa, eu fui na igreja tal, foi uma bênção. Eu fui na outra igreja, foi uma bênção. Aí quando Deus entrou com a revelação, não recebo essa revelação, não. Aonde eu fui era uma bênção, o povo dava glória a Deus e aleluia. As pregações do Marco Feliciano, que mais vê é o povo dando glória a Deus e aleluia. Eu não consigo nem ouvir aquilo. Então, meu irmão, quando Deus tem um plano contigo, não adianta. Não, mas o povo... Eu até disse, olha, meu irmão, pode até ser uma bênção. Você tem a palavra, tem aprendido alguma coisa, você pode transmitir essa verdade que você está transmitindo. Deus pode derramar uma unção e pode abençoar vidas, sim. E enquanto você está abençoando vidas, você mesmo está fora do propósito de Deus. Porque você não é a bênção é a palavra que está em você.
Só que, por um momento, Deus está usando a palavra que está em você, e a palavra que é a verdade sempre pode até alcançar alguém, mas você está se perdendo. Não é assim não é assim não. Hoje ele vê que é assim. Então essa experiência está aí, meu irmão, para te dizer, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Antes de eu assumir o ministério, há 9 anos atrás, eu assumi o ministério quando eu tinha de igreja 13 anos. 13 anos de banco. Foi assim. Com 13 anos de banco, Jesus vira para mim e diz, vai fundar a minha igreja. E eu orei e disse, Senhor, como vai ser o nome da igreja? Geração Jesus Cristo. Isto é glorioso. Mas nesses 13 anos, eu vi dezenas de jovens irem para trás de um púlpito. Dezenas! E hoje eu não tenho nenhum para te apontar atrás de um púlpito. E eu estou aqui, há 9 anos, pregando para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Eu prego para o mundo inteiro. Tem pessoas na China, na Índia, na Alemanha, na Inglaterra, Brasil inteiro, América Latina, Colômbia, Bogotá, tudo que é lugar que você imagina desse mundo, lá está o pastor Tupirani pregando. Pessoas pedindo mensagens de tudo que é canto. A gente vai para o correio e manda mensagem. Graças a Deus pela internet, muitas pessoas não precisam nem pedir, baixam de graça. São milhares, são centenas de milhares de mensagens baixadas na internet. Centenas de milhares. É muita coisa. É um assombro. Mas eu soube esperar a minha hora. 13 anos de banco. Tinha gente que chegava para mim e dizia assim, que isso, cara? Tu vai ficar aí? Pô, vamos abrir uma igreja. Vai você. Estou muito bem aqui no meu banco. Não, mas você, poxa, quando você prega é uma bênção, quando você ora é uma bênção, quando você canta é uma bênção. Teve gente até que me convidou para gravar CD, eu falei, que é isso, meu irmão? Eu tenho ouvidos. Se nem eu não me aguento ouvir cantar, que dirá os outros. Então, 13 anos de banco. Eu esperei 13 anos, você não vai esperar. Porque o que eu tive que comer de migalha até somar um conhecimento... Porque eu não tinha exemplo, eu não tinha um centro bíblico, eu não tinha pastor valente nem corajoso. Você tem. Então eu esperei 13 anos, você não vai esperar. Mas uma coisa você vai ter que esperar, a sua hora. A sua hora você vai ter que esperar. Não tem jeito. Então, meu irmão, essa é uma experiência. Aqui diz outra. Em Lucas 6,46. Certa vez, proveniente de uma assembleia, o Senhor Jesus trouxe uma irmã para congregar conosco. Influenciada, porém, por uma outra pessoa, a mesma resolveu voltar para sua antiga denominação. Meses depois, soubemos que tal irmã encontrava-se com muitos problemas, inclusive enferma. Sua filha esteve conosco e o Senhor revelou que sua mãe encontrava-se enferma em virtude de achar-se em rebeldia. Uma semana depois, a própria esteve de volta na igreja, a própria pessoa que tinha saído anteriormente, né? Onde recebeu a mesma palavra, que encontrava-se enferma devido à rebeldia que sustentava. Tal irmã seguiu seu caminho. Cerca de mais ou menos 4 meses depois, março de 2004, esta irmã é encontrada sobre um leito, vivendo vegetativamente. 13/5/2004, faleceu. Uma irmã que veio congregar aqui, uma jovem senhora, cheia de vida e saúde. Deus a trouxe para cá, começou a abençoá-la de uma maneira sobrenatural, como é a glória e a graça do nosso Deus. Deus começou a abençoar de uma maneira tremenda. Aí veio como chama, as beatas da Assembleia de Deus, as santas dos coques, das saias arrastando no chão. Esse evangelho para mim é lixo. Eu não respeito um evangelho de roupa arrastando no chão. Esse aí é lixo, eu desprezo ele. Então vieram e convenceram a irmã que ela tinha que voltar. As palavras usadas eu até lembro. Não, você é nossa, você é assembleiana. E convenceram, ela voltou.
Com poucos dias que tinha voltado, estava enferma, problemática, filho batendo nela, filho caindo, um horror dentro de casa. Resultado, conclusão e moral da história. A filha teve aqui, Deus revelou, a tua mãe está doente por rebeldia. Aí ela levou a palavra para a mãe veio e sentou na congregação. Quando a mãe sentou na congregação, foi dada a palavra, olha, você está doente por rebeldia. Ela foi embora. Poucos meses depois, morreu. Tem casos e casos. Agora, também tem um detalhe, quando você já não serve mais aos propósitos de Deus, quando você já perdeu a graça de Deus, você fica entregue à própria sorte. Tem enfermidades que vêm em você, mas você está num propósito de Deus, você está buscando, a enfermidade vai passar e você vai continuar. Mas quando você está desenquadrado e não quer se enquadrar, quando entra no espírito da rebelião, da rebeldia, não tem mais propósito, Deus te larga e qualquer cisco que vier pelo caminho vai te derrubar. Aqui temos ainda Isaías 6, do 6 ao 9. No começo da formação da igreja, um irmão veio congregar conosco, o mesmo era sedento por oportunidades, cargos e promoções. Como não agimos assim, abominamos tais práticas enganosas, o mesmo resolveu ir embora. Todavia, sem que ninguém soubesse o que constava em seu coração, no último dia em que o mesmo resolveu estar na igreja, foi-lhe dirigida uma palavra específica, para que não saísse da congregação, pois havia ainda uma obra a ser realizada em sua vida. A palavra de nada adiantou e o mesmo seguiu seu caminho. Poucos dias depois, o mesmo foi acometido de terríveis crises, tendo inclusive que ser submetido a cirurgias. Contam aqueles que o conhecem que sua saúde não é mais a mesma, e eu, depois desse episódio, algum tempo depois, o encontrei no hospital da Gamboa. Eu estava passando por lá e o encontrei. Aqui um hospital até próximo. E realmente não é mais a mesma. Espiritualidade acabou. A vida espiritual se dispersou por completo. Não tem mais nem a saúde física, nem a saúde espiritual. O que aconteceu nesse episódio? Tinha um irmão que vinha aqui. E no último dia que ele tinha vindo para se despedir, ninguém sabia de absolutamente nada. Mas naquele dia foi dada a ele uma palavra muito clara. Irmão, não saia da congregação, porque Deus ainda tem uma obra a realizar na sua vida. Ninguém sabia que ele queria sair. Quando acabou o culto, ele veio conversar conosco. Poxa, pastor, essa palavra é de Deus mesmo, que eu vim hoje para me despedir. Eu falei, então, meu irmão, se Deus está falando, segue Jesus. Não adiantou nada. A partir do próximo culto, ele sumiu do mesmo jeito. Tem gente que parece servo de Deus até a hora da prova, né, irmão? Tem gente que é santão. Não, Jesus para mim é tudo, é nada. Quando Jesus manda fazer alguma coisa que não agrada a pessoa, não tem nada de Jesus é tudo. Eu sou tudo e pronto, final. Então o resultado, ficou mal e parece que nunca mais se levantou. Infelizmente, mas isso aí não depende de homem, é o propósito de Deus. Muita gente tem aquela filosofia de Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Não, Deus é bom. Não, Deus não faz isso não, Deus é bom. Deus não faz aquilo não, Deus é amor. É mesmo, é? Por que ele disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça? A justiça supera ou não supera o amor? A justiça supera ou não supera o amor? Cristo Jesus morreu na cruz por amor ou por justiça? Jesus Cristo não morreu na cruz por amor, por justiça. A Bíblia diz, Jesus Cristo, justiça nossa. Ele precisava derramar o seu sangue. Por amor? Por justiça. Por que por justiça? Porque o conceito desde o princípio que Deus implantou na humanidade é que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então Jesus Cristo não foi dado por amor. Jesus Cristo foi dado por justiça. Claro que isso é o amor de Deus em nos justificar? Sim, mas Jesus Cristo é justiça. Não é só amor. Quem pensa que Deus é só amor, pode entrar em qualquer céu. Mas o que eu conheço não é um céu só de amor. A Bíblia diz que Deus se vingará dos seus inimigos,
Deus dará a cada um segundo as suas obras. Isso é amor ou é justiça? Então, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, meu irmão. Eu me recuso a servir um Deus que seja só amor. Não me satisfaz. E eu tenho respaldo bíblico, que Jesus disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Você não pode ser uma pessoa, um inerte. Quem não tem fome e sede de justiça não faz nada. Fica de braços cruzados e acabou a história. É como um parasita, como um poste. Você tem que ter essa fome de justiça, ela vai te motivar. Vai te motivar a querer fazer alguma coisa. E principalmente em desfazer as obras do diabo. Então não tem esse negócio de Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Aqui não pregamos um Deus que é só amor. O Cristo que conhecemos, a Bíblia que conhecemos, não é de um Deus que é só amor. Deus é só amor, e onde parou Judas? Na ponta de uma corda. Deus é só amor, e o que aconteceu com Herodes? Comido de bichos. Deus é só amor, então me fala sobre as tendas de Datã, Corá e Abirão. Deus é só amor? O que aconteceu com o rei Uzias? Ué, e quem botou lepra naquele rei? Que papo é esse de Deus é só amor? Da onde tiraram essa ideia? Essa ideia vem da cabeça dos pastores covardes. Hebreus 11:6. Certa vez na igreja havia um jovem que muito orava. Contudo, em meio ao culto, numa dada ocasião, foi-lhe dirigida a seguinte palavra: você muito tem orado, mas Deus não tem ouvido a tua oração, pelo fato de você duvidar que Deus esteja realmente te ouvindo. E o mesmo confirmou. Imagina, a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa. Esse rapaz era impressionante, ele quase que passava o dia em oração. Mas quando houve essa revelação, ele veio conversar conosco e disse assim: pastor, realmente, eu oro, mas não creio que Deus está me ouvindo. Ora, então por que ora? Eu não entendi. Uma coisa complicada na cabeça do ser humano, mas ele disse, eu realmente oro muito, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu acordo na madrugada para orar, mas eu não creio que Deus está me ouvindo. Aí vem a revelação e diz assim, realmente Deus não está te ouvindo. Veja bem, não é que Deus não estivesse ouvindo ele. Ouvindo no sentido de ouvir simplesmente, mas é ouvindo no sentido de atender, agir conforme o clamor e a oração dele, porque ele tinha um clamor diante de Deus, mas ele não cria que fosse existir uma resposta em função daquele clamor. Se ele não crê, não tem como ser atendido. Que a resposta de Deus é para quem crê. Eu não posso lançar uma palavra diante de Deus sem crer que vai haver uma resposta. Nesse caso a Bíblia diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A promessa é para quem crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então, se nós vamos falar com Deus, temos que crer. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Se eu não creio nisso, a minha oração é vã, estou perdendo tempo. Tem mais, estou tomando o nome de Deus em vão, estou entrando em juízo. Aqui diz, Mateus 6,6. Fui comunicado acerca de uma senhora irmã em Cristo que encontrava-se cerca de 3 semanas sobre o leito. Eu a conhecia de outra denominação onde juntos congregamos. Então veio o pedido para que fôssemos até a sua residência para orarmos. No momento em que eu fui chamado, senti que aquela enfermidade era para recolhimento. Todavia, ao entrar no local onde jazia a irmã, veio sobre mim a misericórdia do Senhor, intercedi por mais um tempo, uma chance, uma oportunidade. O Senhor confirmou a nossa súplica e disse que aquela seria mesma a hora da partida. Contudo, ainda havia uma obra a ser realizada e estaria dando mais um tempo. Continuando a falar, o Senhor dissera que a obra na vida daquela irmã estava parada por 20 anos, devido à rebeldia, e que o mesmo motivo dessa rebeldia a tinha posto sobre o leito. Após ser dada a oportunidade para que a mesma falasse, foi relatado que há 20 anos atrás,
o Senhor havia levado de uma denominação batista para uma assembleia. Contudo, a mesma não quis permanecer, por, segundo ela, a denominação batista ter uma administração mais clara, fazendo referência à cessão de prestação de contas financeiras que algumas denominações tradicionais sustentam. Após seus relatos, o Senhor disse: foi isso mesmo. Ao membro da igreja, eu coloquei uma observação aí, ao membro da igreja não compete saber o que os outros estão fazendo nos seus ministérios, cada um dará conta de si mesmo a Deus nesse sentido, logicamente, dentro daquilo que Deus te dirige. O que aconteceu com essa irmã? Deus revelou, a obra está parada há 20 anos, motivo, Deus quis mudar ela de uma denominação para outra, ela chegou nesta outra, e viu que não tinha sessão de negócios. O que é a sessão de negócios? É onde os irmãos votam. Os irmãos votam nas decisões que a igreja vai tomar. Irmão, nós estamos pensando em comprar o Empire State Building. Quem é a favor? Né? Irmão, nós resolvemos comprar o Corcovado. Tem algum voto que apoia a nossa opinião? É coisa desse tipo que as denominações... Eu só vi isso muito nas denominações presbiterianas e batistas. Então ela achou que isso seria uma administração mais clara, que a igreja estava prestando conta de tudo que fazia com cada centavo. Olha, o pastor fulano recebeu tanto esse mês, nós pagamos o chiclete do filho do pastor, nós compramos não sei quanto de bolsa de compra que a igreja deu, nós pagamos o estacionamento do irmão fulano, nós fizemos um serviço que custou tanto. Essa palhaçada, ela achava que era uma administração mais clara. Então ela não saiu da denominação, ela foi lá para onde Deus tinha apontado, mas voltou. Voltou para a denominação antiga, porque tinha prestação de contas. A administração, que segundo ela julgou, mais claro. Desde quando o púlpito tem que dar satisfação à igreja? Desde quando? Hã? Você já viu Jesus dizendo assim, quem era o tesoureiro de Jesus? Ô Judas, dá uma satisfação aí pro povo. Quanto que o povo tem dado de oferta aí pra gente? Hã? Já viu Jesus fazendo isso? Você já viu no tempo do Antigo Testamento, Moisés, todos os sacerdotes, você já viu alguém fazer isso? Administração clara. Administração clara, meu irmão, administração limpa, é se você está crescendo espiritualmente, se está recebendo do Senhor, está recebendo a revelação, se Deus está te dirigindo, está falando com você, isso é que é administração clara, não é prestação. Irmão, na nossa conta tem tantos reais, o que te interessa isso, meu irmão? O que te interessa isso? Temos R$1 milhão na conta, tá, para quê? O que interessa? O que interessa, irmão, Deus está dirigindo assim, 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 e eu vou fazer. Se alguém quiser vir junto, vem. Ora, vê se é a direção, vamos embora. É assim que funciona o ministério, não tem que dar satisfação a ninguém. Né? Não tem que dar satisfação a ninguém. Negócio de dinheiro. O recurso entrou, Deus deu uma direção, usou. Entrou um recurso, Deus deu uma direção, usou. Já pensou se parar uma vez por mês para fazer reuniãozinha de negócio? Quem é a favor? Quem é contra? Imagina se tem tempo para isso. Quem concorda? Quem discorda? O irmão ali está discordando. Irmão, dá a sua opinião. Por que você discorda disso? Tá? E você que concorda, qual é a sua opinião? Tem outra discordância aqui. Vamos ouvir o irmão. Fala, irmão. Meu irmão, tem 3 filhos para cuidar. Amém, meu irmão? Tem 3 filhos para cuidar, tem igreja para tocar, tem site para olhar, tem mensagem para transformar, tem CD para fazer. Imagina se eu vou ficar aqui sabendo quem concorda, quem não discorda. Jesus é para fazer o quê? É para matar para dinamitar o Empire State Building. Tá legal, Jesus, quantas dinamite? Uma meia dúzia, um caminhão, tá bom. Beleza, eu vou lá e dinamito. Acabou, meu irmão. É assim que funciona o ministério. Ouvir Deus e executar. Quem tiver ligado no mover do Espírito, vai comigo me ajudar a dinamitar. Quem não tiver, não dinamita. Mas é assim que funciona. Eu não vou chegar aqui, irmão, Deus falou comigo, ABCD, ora aí para ver se Deus te confirma. Não, se eu já estou transmitindo, ele já me confirmou, já vou fazer. Nem que eu vá sozinho, mas eu vou fazer.
Não vou pedir satisfação. Eu pedi satisfação a quem quando vim fundar a igreja? Quem eu pedi satisfação para fundar a igreja? Jesus virou para mim, vai lá e funda a minha igreja. Eu vim e fundei, acabou. E apoio eu não tive de ninguém, a não ser em contrário. Agora, irmão, estou dizendo que Jesus se manifestou para mim e me mandou fundar a igreja. Funda sem ele mandar, que tu está cavando a própria sepultura. Tá? Isso é recado, hein? Isto é recado. Fundar igreja sem ordem de Deus é cavar a própria sepultura. Ele não tolera palhaço no meio da sua obra. A seara é dele, ninguém trabalha na seara dele sem ordem dele. Fica o recado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, imagina você querer comparar uma igreja porque alguém está prestando conta de dinheiro. Estamos preocupados com coisa mais profunda, amém? Muito mais profunda. Aqui nós terminamos. Vou dar uma lida rápida, só para nós concluirmos nisso aqui, que eu acho que também vai ficar interessante. Diz, dízimo é mandamento. Malaquias 3,10, nós já examinamos muito sobre uma matéria específica a respeito de dízimo, em que vimos que dízimo é um mandamento. Sempre tem alguém, pastor, dízimo é da antiga aliança. Tá bom, meu irmão, segue seu caminho. Eu tenho tempo a perder. Um camarada com 5 anos de igreja, que diz que lê Bíblia, que vem dizer que dízimo é da antiga aliança, vai vender picolé, vai lavar louça, vai varrer chão, vai fazer qualquer coisa. Me deixa quieto, não dou nem resposta. Então, no começo do ministério, uma revelação para a vida de uma irmã chamou minha atenção. Foi dito que, a respeito da mesma, que, pelo fato de naquela semana ter tomado a decisão de entregar o dízimo na casa do Senhor, que a mesma veria em sua casa muitas coisas arrumadas. O que mais me intrigou nesta revelação foi que as bênçãos proclamadas iam muito além da área das finanças, o que particularmente deixou-me grande lição a nível de aprendizado. Logo nos próximos dias que transcorreram, foi notório toda a mudança ocorrida no lar desta irmã, pela então obediência à palavra. Todavia, esta irmã não permaneceu perseverante, e o caos que logo a seguir transcorreu foi fenomenal. As catástrofes naquela mesma casa foram estarrecedoras, até que por fim a mesma irmã foi parar sobre leitos hospitalares, saindo inclusive da direção de Deus. Somente a título de informação quero mencionar que quando do tempo da revelação, a referida irmã possuía pensão de marido já falecido e encontrava-se casada com outro homem, porém sem registro em cartório, para que não perdesse o direito da pensão conforme a lei dos homens. Digo isto apenas para dar testemunho de que todo o tratado de Deus neste caso foi acima de todas as burocracias e costumes humanos. Deus tratou segundo a sua própria lei. Isso aí, se você meditar, você vai ver coisas interessantes nessa experiência. Por isso eu achei isso tão grandioso. Eu falei, não, vou anotar isso aí. Joguei num caderno e tempos depois estava jogando para a apostila, que eu falei, isso vai ser preciso comentar isso durante toda a vida. O que aconteceu? A irmã, houve uma revelação. Ninguém sabia se a irmã tinha dízimo, ninguém sabia de nada, que aqui ninguém sabe de nada de ninguém. Não tem nem ficha de membro da igreja, aqui não tem nada disso. Então lá estava a irmã, se ela dá dízimo ou não, eu não sei, não é problema meu, não é a minha palavra que pede dízimo de ninguém, eu não tenho unção para derramar na vida de ninguém, eu não posso abrir a janela do céu, derramar uma bênção tal, eu não posso repreender devorador na vida de ninguém. Isso aí é ação direta de Deus naquele que cumpre e honra a sua palavra. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei quem dá dízimo, nem quem deixa de dar, entendeu? Isso aí, primeiro, não sei e nem me interessa saber, porque o meu chamado não é para me interessar e me preocupar com isso. Se alguém dá dízimo, não foi eu que escrevi a Bíblia, não foi eu que revelei a Bíblia, não é a minha palavra que pede. Amém, meu irmão? Esse é um princípio que eu tenho e sustento na minha vida, né? Quem é o dizimista da igreja? Não sei, se você for levantar a mão, eu viro até para o outro lado, que eu não quero nem ver, não quero nem saber. Isso não é comigo. Eu não fui chamado para contar dinheiro, eu fui chamado para fazer a obra. Eu não fui chamado para me preocupar com a conta que vai pagar, não fui chamado para isso. Então lá está a irmã, quietinha na dela, aí vem a revelação.
Irmã, olha, Deus está falando, porque hoje, a partir de hoje, foi incrível, a partir de hoje, você tomou a decisão, ou seja, ela já frequentava a igreja há mais de um ano. Há mais de um ano, ela já frequentava a igreja. E aí Deus vem e diz assim, olha, porque você tomou a decisão de a partir de hoje entregar o dízimo, Deus poderia até falar alguma coisa, né? Você já está devendo um ano, não sei o que, eu sei lá. Mas a partir de hoje, então, você vai ver as mudanças na sua casa. E ela viu. As filhas irem para a igreja, a filha começar, uma série de coisas aconteceram. De repente ela vem e não somente para de dar o dízimo, mas ela resolve sair da igreja. Ela saiu da igreja. Não só parou de dar o dízimo, como saiu da igreja. As filhas todas saíram da igreja. Ela foi falar com as filhas, bateram nela, ela apanhou das filhas, um espírito de rebeldia terrível dentro de casa, ou seja, tudo aquilo que deveria se tornar em bênção, virou uma maldição terrível. E tudo isso eu tomando conhecimento, porque tinha gente que era vizinho dela, né, vizinho dela, e me traziam todas as informações, e eu tomando conhecimento de tudo aquilo, eu falei, meu Deus, como a coisa é séria, não se pode brincar com Deus. Então, quando Deus fala alguma coisa, Ele exige cumprimento. Deus é fiel a mim? Não. Ele é fiel a quê? A sua palavra. Se eu me enquadro na palavra para a bênção vem. Se eu me enquadro na palavra para a maldição vem. Outra coisa importante é que essa irmã, ela era casada com um homem, sem esse papo de certidão de casamento, ela vivia com um homem, e ela nunca quis, vamos assim dizer, tirar uma certidão de casamento, porque se ela tirasse certidão de casamento, ela perderia a pensão. Parece que agora a lei mudou, não sei como é que funciona, mas era assim, até então era assim. Então ela nunca tirou em cartório uma certidão de casamento, para, como se diz, legalizar, né? E Deus, no entanto, mesmo assim estava tratando com ela, dizendo que aceitaria o dízimo daquele dinheiro e tratava ela como uma mulher casada. Ou seja, Deus não estava nem aí para a certidão. Orando, quieto, examinando as coisas, estudando, eu fui vendo como é que as coisas de Deus... Eu já pensava assim, né? Mas como é que Deus realmente tratava e confirmava as coisas. Então, fica mais uma vez provado que se o dízimo dela seria aceito, é porque o casamento dela estava sendo aceito. Porque se ela tivesse em adultério, amaziada, o que mais? Me ajuda? Emancipada, como é que é? Essas coisas todas, Deus não ia aceitar. Porque se a vida está reprovada, a oferta também está. Para concluir aqui, Gênesis 2:24, versos registro de casamento. Os que me conhecem sabem bem a determinada opinião que tenho sobre o assunto que se segue, ou seja, que casamento e registro em cartório são coisas totalmente diferentes e que às vezes nada tem a ver uma com a outra. Contudo, havia no ministério um jovem profeta que pensava diferente, achando que casamento somente teria valor caso existisse um registro na lei dos homens. De outra forma, para ele seria adultério. Havia na congregação uma abençoada irmã, casada há alguns anos, e como fruto do matrimônio possuía um filho no começo da adolescência. A mesma, no entanto, não possuía tal registro em cartório. Eu sabia dessa situação, o profeta, porém, não sabia. Aconteceu que certa vez este profeta, usado pelo Senhor, entregou a esta irmã uma palavra proveniente de Deus, na qual categoricamente fazia referência ao seu companheiro como legítimo cônjuge, marido. Certamente, Deus não se engana e não se curva aos caprichos ou ignorâncias humanas. Não é Ele quem tem que se converter às nossas leis, mas nós às dele. Quando revelei ao jovem profeta os fatos que eu conhecia, o mesmo ficou estarrecido, contudo aprendeu mais uma grande lição. Então, para concluirmos, o que aconteceu aqui? Esse rapaz, usado por Deus, virou para a irmã e falou assim, olha,
não sei o que o teu marido, não sei o que o teu marido, que Deus vai fazer, e o teu marido, e tratou o tempo todo de teu marido. Quando acabou o culto, eu chamei ele no canto e falei assim, você sabia que a irmã fulana não tem certidão de casamento? Porque ele acreditava, o próprio profeta acreditava que casado era quem tinha certidão de casamento. Ele levou um choque. Só faltou ele dizer assim, não profetizei isso não. Só faltou ele voltar atrás na profecia. Do choque que ele levou. Eu falei, não, fica provado que Deus não considera certidão de casamento. Só isso. Tanto que tratou o camarada como marido da irmã. Por quê? Porque para Deus certidão de casamento não existe. Amém, irmão? Então nós encerramos aí a nossa apostila, com todo o material gravado. Ano que vem, para os próximos dias, vamos ver como Deus vai nos dirigir, orientar, e certamente vamos estar retomando os estudos, porque pessoas novas chegam, novos comentários são inseridos, novas coisas acontecem na sociedade, e a gente vai caminhando na apostila como um roteiro, e vai lembrando dos fatos, os irmãos vão fazendo perguntas, vão colocando comentários, e as coisas vão então caminhando dia a dia, com básicos aprendizados e novos aprendizados. E como diz Paulo, não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, é segurança para vós. Amém?